Olá, eu sou José Henrique Mouta, procurador do Estado do Pará, mestre doutor em Direito, e estou mais uma vez aqui com vocês nesse curso de atualização da nossa Escola Nacional, tratando de um tema de extrema importância para a nossa vida profissional, né? Na condição de advogado, na condição de promotor, juiz, defensor público, não importa. Mas a gente tem que ter em mente que dentre os grandes temas que envolvem esse CPC de 2015, dentre os grandes temas nós temos o tema de precedentes. Então nós temos a oportunidade nesta aula de conversar sobre precedentes, verificar como o tema precedentes reflete em outros institutos importantes do direito processual e logo em seguida nós vamos falar do incidente de resolução de demandas repetitivas e do incidente de assunção de competência. Ou seja, nós temos muita coisa para conversar, muita coisa importante para a nossa vida profissional e espero poder contribuir aí para a formação de cada um de vocês que está assistindo essa aula. Ok? Primeiro, a gente não pode esquecer que este Código de Processo Civil, ele é formado por algumas bases informativas, umas pilastras de sustentação. Esse Código de Processo Civil, ele é sustentado em conceitos que vão ser extremamente importantes para o nosso dia a dia. Quais são esses conceitos? Vamos lá. Tutelas provisórias. Nós, inclusive, já temos uma aula aqui sobre tutelas provisórias aqui na nossa Escola Nacional. Então, tutelas provisórias é um tema de sustentação do Código. Outro tema de sustentação, fundamentação das decisões judiciais. Tema de sustentação do Código. Precedentes é um tema de sustentação do Código. Análise procedimental é outro tema de sustentação do Código. Negócio processual, outro grande tema de sustentação do Código. Cada um desses temas, uma vez estudados, ele faz com que a gente perceba grandes mudanças que ocorreram com este Código. Vocês sabem, não é uma mera atualização processual, não é uma mera atualização do Código, não. É um novo Código com novas premissas, novas diretrizes, novo raciocínio por todos aqueles que atuam no âmbito do Poder Judiciário ou operadores do direito. Então todos nós temos que perceber as grandes mudanças trazidas para esse Código. Código que eu não posso falar nem que seja mais novo, né? Porque nós estamos aí com mais de 2 anos de vigência. Então nós estamos passando por um momento, sim, de efetivação dos princípios, das normas fundamentais, efetivação das diretrizes sedimentadas pelo esse novo CPC. Então, temos que pensar positivamente. Eu sou um entusiasta desse novo código. Acredito que a reticência ou a restrição inicial acabou já sendo superada e agora nós estamos na fase de operacionalização. Vamos citar aqui algumas decisões, inclusive do nosso STJ, do nosso STF, já caminhando no sentido de boa aplicação desse Código de Processo Civil. Ok? Então, como eu disse a vocês, uma das diretrizes principais do CPC chama-se precedentes obrigatórios. A rigor, a gente pode interpretar que a palavra precedente ela vem em várias passagens do Código. Inclusive, uma vez fixada a teoria dos precedentes, ela vai refletir em vários institutos do sistema processual, como improcedência liminar, julgamento antecipado parcial, tutela de evidência, retirada do efeito suspensivo, dispensa de remessa necessária e tantas outras hipóteses, circunstâncias, inclusive dispensa de caução, em algumas vezes na execução provisória e por aí vai. Quer dizer, a teoria dos precedentes, ela influencia diretamente na estrutura do Código, influencia diretamente nas consequências de alguns institutos do nosso CPC. Então, a primeira pergunta que a gente tem que enfrentar é o seguinte: o que é um precedente? A rigor, a palavra precedente nos induz a entender que é precedente aquilo que vem antes. Precede, realmente. Precedente no sentido absoluto, no sentido amplo, significa qualquer decisão anterior. O que o nosso legislador estabeleceu foi uma hierarquia de precedentes. Hierarquia de precedentes, lógico, que tem a ver com o nosso diálogo e hierarquia procedimental, hierarquia jurisdicional. Então, se precedente é qualquer decisão anterior, a chamada teoria dos precedentes, ela passa a avaliar
o grau hierárquico desta decisão e, consequentemente, após a fixação do grau hierárquico, o poder de vinculação desta decisão. Claro que a gente está conversando aqui de imediato do artigo 926 do CPC, que já faz a propaganda, entre aspas, de que nós devemos manter uma jurisprudência estável, manter uma jurisprudência uniforme, quer dizer, são valores indicativos de como se deve manter decisões judiciais. Até porque, com essa estabilização das decisões judiciais, há um caráter de previsibilidade por aquele que vai aplicá-la. Então, precedente, a primeira pergunta de hoje. Então, precedente é qualquer decisão anterior. A rigor, ao lado da pergunta o que é precedente, tem outra. Esse precedente ou esses precedentes são obrigatórios ou são persuasivos? Para a gente interpretar e resolver essa segunda pergunta, se são obrigatórios ou persuasivos, a gente tem que primeiro fazer uma outra indagação. Vem de onde esse precedente? Esse precedente, ele é de primeiro grau de jurisdição? Esse precedente é de Tribunal de Justiça? Esse precedente é Tribunal Regional Federal? Esse precedente é do STJ? Esse precedente é do STF? A partir do momento que a gente tenta resolver e localizar de onde está esse precedente, você tem uma maior vinculação, ou horizontal ou vertical. Então, primeiro artigo que a gente deve ter um cuidado de leitura é o 926. E o segundo, os juízes e os tribunais observarão. Alguns entendem que observarão não significa necessariamente seguirão. Quero crer que a partir do momento que o caput do 927 fala de observarão, significa ter ciência de, ter conhecimento sobre aquele grau de decisão, ter conhecimento daquele padrão decisório oriundo de um tribunal. Claro que eu, juiz de primeiro grau, se num caso concreto estivesse analisando, poderia distinguir daquele precedente e não aplicá-lo. Mas a partir do momento que 927 estabelece juízes e tribunais observarão, ele já traz um caráter de obrigatoriedade de conhecimento. Não podemos esquecer, por exemplo, que se a parte suscita um precedente obrigatório, e o juiz ou o acórdão, o tribunal não enfrenta diretamente, ele vai violar o padrão obrigatório de fundamentação. Quer dizer, a teoria dos precedentes também vai refletir no padrão obrigatório de fundamentação lá do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Não se considera fundamentada aquela decisão que não enfrenta matéria de precedente suscitada pela parte e não enfrentada, não apresentada ou a distinção ou a superação, simplesmente abandonada na decisão judicial. Eu costumo sempre dizer o seguinte, pessoal, para a gente compreender o que é o precedente, a gente deve refletir a chamada teoria piramidal dos precedentes. Claro, isso é do ponto de vista didático, mas serve para a gente refletir que alguns precedentes vinculam horizontalmente, outros verticalmente para baixo e outros verticalmente para cima. Sim, verticalmente para cima. Vai depender do quê? Do grau de vinculação dos precedentes, vai depender do grau de discussão judicial dos precedentes e da força que essa decisão interpreta para os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, vamos olhar aqui o nosso quadro, vamos fazer o primeiro desenho do nosso encontro, que é o desenho da pirâmide. Quer dizer, o que é um precedente? Todos os precedentes são vinculantes? Para a gente interpretar quais são os vinculantes ou não do 927, nós devemos refletir sobre a ideia da pirâmide. Claro que no topo da pirâmide, por uma competência constitucional, nós temos as decisões do Supremo. Nós temos aqui STJ, nós temos aqui TJ, TRF, nós temos aqui base, juiz. Todos esses elementos têm um grau de vinculação. A vinculação do Supremo horizontal, vertical. Quando? Nos controles diretos de constitucionalidade, nos REs repetitivos e nas súmulas vinculantes.
Então, vincula horizontalmente e verticalmente. Inclusive, a gente pode mencionar até o artigo 926 do Código, que estabelece um dever jurídico para o próprio tribunal de manter íntegra e estabilizada a sua própria decisão. Esse é o caráter da estabilização. Ou seja, nós tivemos até uma aula já aqui na nossa Escola Nacional sobre recurso extraordinário especial. Então, vamos imaginar que eu tenha um RE repetitivo vinculando uma tese jurídica obrigatória. Essa tese jurídica obrigatória, ela é obrigatória para o Supremo, porque é repetitivo. Inclusive, esse quórum é o quórum máximo, é o quórum do plenário do Supremo. É vinculante ao próprio Supremo e é vinculante aos outros tribunais, levando em conta o caráter hierarquizado aqui de hierarquia jurisdicional. Se eu tiver aqui o STJ, é vinculante. É RESP repetitivo. Eventual IAC. IRDR derivado, ou recurso em RDR, a gente vai falar disso depois. Vincula para baixo, mas olha que coisa interessante. Pode vincular para cima também. Como assim? O STF tem algumas passagens que eu reputo interessantes para o nosso estudo, que traz esse indicativo, que uma vez fixada a competência federal no RESP, e se o RESP repetitivo fixar uma tese jurídica, a tese jurídica fixada pelo STJ vincula também o Supremo numa ação, por exemplo, originária. Vamos imaginar que eu tenho uma ação originária no Supremo, uma ação de um Estado contra a União, uma ação civil originária, a competência é do Supremo. Se, por exemplo, a matéria discutida não disser respeito à matéria constitucional, e se o tema já foi objeto de um RESP, lá no STJ, um RESP repetitivo, a vinculação do padrão decisório, a gente usa muito a expressão padrão decisório, o padrão decisório vindo do STJ no RESP repetitivo vai vincular o Supremo também, porque nessa ACO a competência do Supremo não é fixada pela matéria constitucional, e sim porque se trata, de uma análise do 102, inciso 1 da Constituição, de uma ação de um ente federativo contra o outro, de repente. O tema dessa ação civil é conflito federativo. Ora, o pano de fundo de um conflito federativo pode não ser necessariamente matéria constitucional. E se não for necessariamente matéria constitucional, o vinculante vindo do RESP também submete ao Supremo Tribunal. É bem interessante isso, especialmente para quem está fazendo concurso público, porque pode haver uma pegadinha aí em prova dizendo que a hierarquização é horizontal e vertical. É tudo bem, vertical para baixo 90% das vezes. Mas tem o vertical para cima, nos casos da competência constitucional, sendo fixada exclusivamente pelo STJ. Mas vamos terminar aqui o desenho. Então, nós temos Supremo, ações diretas, RE repetitivos e súmulas vinculantes. Nós temos STJ, RESP repetitivo, IAC e RDR. Nós temos aqui súmulas do STJ, né? Vou colocar até aqui em azul para ficar igual o que eu estava colocando. Nós temos súmulas do STJ. Nós temos TRF e TJ, também com instrumentos de vinculação, IRDR, IAC. E nós temos o juiz. A competência de vinculação, ela é horizontal para o próprio tribunal e vertical para baixo, ou seja, o STJ vincula o TJ-TRF, vincula juiz, TJ-TRF vincula ele próprio e juiz, ou seja, é um desenho rápido aqui que procura indicar um caminho para a sua interpretação do que é o sistema de obrigatoriedade. Inclusive, se você observar esses três artigos principais desse momento da nossa análise, o 926, o 927 e o 928, você percebe bem a indicação de que a fixação de um precedente também deve trazer consigo a estabilidade para poder se aplicar no Brasil inteiro. Se por um acaso há uma mudança de precedente que seja, por exemplo, advinda de uma publicidade, de uma audiência pública, etc. O magistrado de primeiro grau, se não quiser acompanhar um RESP repetitivo, que é obrigatório neste caso aí, porque fixou uma tese jurídica, ele tem que ir para os instrumentos de não vinculação, que é, ou que são, distinção ou superação. Caso contrário, ele estando submetido àquele regime repetitivo, ele estando submetido àquele precedente obrigatório, se ele não acompanhar a decisão do STJ, ficará sujeito, além de recurso, e o recurso vai ser provido pelo 932, você pode enviar, a apelação vai ser provida, porque ele está desobedecendo, entre aspas, um precedente vinculante, mas ele pode estar sujeito também à reclamação. Claro que a reclamação, ela
necessita de um exaurimento de instância, né? Eu tenho que usar todos os recursos ordinários para utilizar a reclamação. Mas além da reclamação, além da apelação, até mesmo rescisória. O 966 vai dizer que cabe rescisória quando violar a norma jurídica, desde que era um padrão decisório obrigatório e o padrão decisório não foi aplicado. Ou que era para não aplicar e aplicou. Quer dizer, é uma discussão interessantíssima que é o reflexo dessa teoria dos precedentes no âmbito da ação rescisória. Ok? Então a primeira pergunta de hoje é: o que é um precedente obrigatório? Eu chamo a atenção de vocês que, em verdade, existe a necessidade de um diálogo. Eu vou só chamar essa atenção aí, quem sabe ou você pode aprofundar um pouco mais. Existe necessário diálogo entre as ações repetitivas e os processos coletivos em sentido estrito. Por quê? Porque quando você olha o 928, lá o código vai dizendo: são processos repetitivos, são consideradas decisões repetitivas, são consideradas ações repetitivas, são considerados recursos repetitivos, são considerados técnicas de fixação de teses jurídicas obrigatórias. Lá ele vai dizer RESP, repetitivo, RE, repetitivo, IRDR, os três, RESP repetitivo, RE repetitivo e IRDR. Os três, então, são instrumentos de fixação de tese jurídica. Eu tive a oportunidade de falar aqui com vocês em outra oportunidade, que uma vez fixada a tese num RESP repetitivo, ela passa a ser obrigatória. Aquele que tem o seu RESP repetitivo abduzido, separado como tema obrigatório, este RESP é um trampolim para o STJ fixar tese jurídica. Eventualmente, ele pode desistir do recurso daquilo que lhe pertence, mas o recurso será fixado, a tese será julgada. Há a necessidade de vinculação nacional do tema. Por que existe a necessidade de um diálogo com a ação coletiva? Porque é muito parecido com o sistema da ação popular, por exemplo, em que o autor popular pode desistir, mas a tese será julgada se houver sucessão processual, ou pelo Ministério Público ou por outro autor popular. E idem ação civil pública. Aliás, o Ministério Público intervém obrigatoriamente no IRDR, nosso próximo assunto. Semelhante à intervenção que o Ministério Público faz na ação popular, como interventor e pode ser sucessor, e na ação civil pública mais ainda parecido com o IRDR, porque ele pode propor a ação popular, ou melhor, a ação civil pública, e ele pode intervir na ação civil pública. Ou seja, existe a necessidade, pessoal, de um diálogo, de um aproveitamento temático, a doutrina está se preocupando com isso, entre as ações coletivas, em sentido estrito, e os processos repetitivos, que servem de fixação de teses jurídicas de aplicação nacional. Ok? Interessante, eu até coloquei aqui no meu material, a leitura do regimento interno do STJ sobre esse assunto aqui. Eu vou ler, inclusive, o regimento interno do STJ para vocês, no artigo 121, letra A. Esse artigo 121, letra A, ele dialoga, ele reflete a teoria dos precedentes no que respeita aos processos repetitivos. E o 121A do STJ diz assim: os acórdãos proferidos em julgamento de IAC, incidente de ação de competência, ou IAC, e de recursos especiais repetitivos, bem como os enunciados de súmulas do STJ, constituem, segundo o artigo 927 do CPC, precedentes qualificados, de estrita observância pelos juízes de tribunais. Ou seja, o STJ regulamentando a aplicação do CPC no que respeita aos repetitivos, ele estabelece a nomenclatura precedentes obrigatórios, como sendo aqueles cuja aplicação seja cogente, obrigatória, pelos juízes e tribunais. Ou seja, esse juiz de tribunal não pode deixar de aplicar para o STJ decisões oriundas de restos repetitivos, as súmulas do STJ, IAC e RDR. Beleza? Então o STJ utiliza a expressão precedente obrigatório. A nossa doutrina gosta muito da expressão padrão decisório, levando em conta que nesse RESP repetitivo, neste RE repetitivo, forma-se um padrão decisório oriundo do tema, objetivamente falando. Esse padrão decisório vai ser aplicado em centenas, em milhares de casos concretos. E aquele magistrado que não aplicar o padrão decisório tem que suscitar
distinção ou superação, sob pena de ficar sujeito aí a recursos, a rescisória, atendendo às premissas do 966, parágrafo 5º e 6º, e também a reclamação constitucional, estabelecida como um parâmetro de controle da aplicação do precedente obrigatório também. Ok? Ótimo. Eu tenho mais uma derradeira afirmação aqui, antes de a gente entrar no IRDR para vocês. Uma vez fixada a teoria dos precedentes, uma vez fixado o padrão decisório oriundo de uma tese jurídica julgada por tribunal, esse precedente vai refletir, e agora eu vou passar alguns artigos para vocês, em alguns institutos extremamente importantes. Uma vez fixada a tese jurídica cogente pelo STJ, por exemplo, em um RESP repetitivo, isso vai influenciar em institutos como improcedência liminar, 332, pode observar lá. O 332 vai dizer, é julgado improcedente liminarmente quando a petição inicial tentar desconstituir um padrão decisório obrigatório, oriundo de um RESP repetitivo, oriundo de um RE repetitivo, oriundo de IRDR, oriundo de súmula vinculante, por aí vai. Então, vai refletir na improcedência liminar, vai refletir no 356, julgamento parcial de mérito, porque eu posso ter uma demanda com pedidos cumulados, um dos pedidos já pautado, fundamentado em precedente obrigatório, ele pode resolver quebrando parcialmente o julgamento de mérito, fixando logo o precedente obrigatório daquele capítulo que já possui uma base obrigatória e deixando para os demais, após a instrução probatória, o julgamento, quebrando a obrigatoriedade de julgamento único de mérito. Que mais? Reflete na rescisória, pode observar o 496, parágrafo 4º, não há rescisória, na remessa necessária, não há remessa necessária quando a sentença é fixada em um padrão decisório obrigatório. Reflete na rescisória, olha o 966, inciso 5, parágrafos 5º e 6º. Reflete na reclamação, reflete na caução na execução provisória, reflete, enfim, na boa-fé processual, reflete no poder do relator do 932, ou seja, nós dialogamos muito com a teoria dos precedentes da nossa vida profissional. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, quando o nosso público é advogado, e eu reputo que aqui, além dos nossos alunos, o grande público é advogado, público ou privado, eu sempre reputo o seguinte, que a provocação da tutela jurisdicional e o exercício do direito de defesa também devem observar a teoria dos precedentes. É muito interessante você verificar se você tem uma causa, à semelhança do sistema americano, né? A certificação de que você tem uma causa. Então, antes do advogado ser advogado contencioso, ele deve ser um advogado consultivo. Ou seja, surgindo uma possibilidade de judicialização de um tema, a boa-fé do autor é pesquisar se esse tema já possui precedente obrigatório, especialmente contra o autor, ou se esse tema possui precedentes obrigatórios pró-autor, pró-tese. E aí a tua petição inicial vai ser fundada basicamente na teoria dos precedentes. Você tem que comunicar com o Poder Judiciário sobre o tema que já foi objeto de um RESP repetitivo. Imagine demandas aí contra os grandes litigantes desse país. Demandas contra a fazenda pública, multinacionais, etc. A quantidade de RESP repetitivo, a quantidade de RE repetitivo, a grande quantidade de IRDRs que estão surgindo Brasil afora, isso legitima o advogado que vai demandar a trabalhar com a boa-fé processual, a cooperação processual. Da mesma forma, o réu. O réu, ao elaborar uma contestação, ele já deve dialogar com a teoria dos precedentes. Ou para dizer que o precedente é a seu favor, ou para trazer distinção ou superação. Porque a mera judicialização contrária a um precedente pode ser recepcionada como exercício contrário à boa-fé processual. Então a boa-fé é a apresentação e o conhecimento da teoria dos precedentes. Por isso que eu chamo sempre a atenção para que nós, aí, profissionais do direito, estejamos sempre em dia com as notícias do STJ, com as notícias do STF. Os nossos tribunais superiores, eles seguidamente chamam temas nacionais, eventualmente suspendem, sobrestam os recursos que estão tramitando. Os nossos TJs também recepcionam os IRDRs. Alguns
estão sendo já julgados, outros ainda estão tramitando, mas a gente não pode esquecer que a grande maioria das nossas demandas irão trabalhar de um lado ou de outro com a teoria dos precedentes. Ok, meus queridos? Então, primeira parte do nosso encontro, nós encerramos. Teoria dos precedentes e diálogo entre os artigos 926, 927 e 928. Agora, para complementar essa aula, eu diria para vocês que o segundo tempo, nós vamos conversar sobre dois grandes institutos, importantíssimos institutos, que já vêm sendo utilizados na nossa vida profissional, nesses 2 anos e alguma coisa aí do CPC. O primeiro deles é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Assunto comemorado aí quando o código entrou em vigor, assunto inspirado, entre aspas, porque tem muitas diferenças, mas em alguns sistemas estrangeiros que já traziam consigo essa escolha de tema abstratamente julgado para fixação e vinculação regional ou nacional, como o sistema alemão, como algumas hipóteses do sistema inglês, mas o que nos interessa saber do ponto de vista prático. Então, já temos vários IRDRs Brasil afora, alguns já julgados, outros ainda pendentes de admissibilidade, que é o primeiro momento do IRDR é a admissibilidade, outros tantos a admissibilidade positiva e agora tramitando com a intervenção de amicus curiae, de intervenção de interessados, diálogo até fixação de temas, suspendendo ou não os processos. A ideia do IRDR é a seguinte, eu sempre faço uma diferença para facilitar o estudo. A ideia do IRDR, entre aspas, a grosso modo, é apagar incêndio. Ou seja, o IRDR, ele já identifica o nascimento de uma tese com divergência interpretativa. Alguns entendem que essa tese já tem que ter chegado ao tribunal, ou regional ou federal. Quer dizer, o tema já chegou no tribunal, mas já há divergência interpretativa. Então, para se evitar a massificação da jurisprudência vacilante, para evitar a massificação da jurisprudência instável, há a possibilidade de disparar esse tema como um tema sujeito a IRDR. Então, o IRDR tem como objetivo, entre aspas, apagar o incêndio. O incêndio seria a instabilidade da jurisprudência. Por outro lado, o IAC ou IAC tem o caráter, entre aspas, de evitar incêndio, de evitar que o tema venha a se massificar na nossa jurisprudência, que o tema venha a se massificar nas decisões de primeiro grau vacilantes de um lado ou de outro. Então o IAC ou o IAC tem esse caráter de prevenção, de deslocamento do tema para um órgão de colegialidade maior e com isso fixação de um resultado vinculante para todos os órgãos vinculados àquele tribunal. Mas vamos lá primeiro falar do IRDR. Eu digo sempre o seguinte, que o IRDR tem 2 momentos. O primeiro é o IRDR regional, que pode haver a suspensão do processo regionalizado. E segundo, o IRDR nacional. Se a gente olhar o CPC, a gente vai ver algumas premissas sobre o IRDR. Até coloquei aqui no material que eu separei para a gente conversar, a base da minha apresentação para vocês. O IRDR possui algumas premissas. Ele é tratado, lógico, do CPC a partir do 976. E quais são as premissas? Ele tem como premissa, a visualização já de uma divergência interpretativa, inicialmente no âmbito local ou regional, se for TRF. 2, ele tem como premissa a intervenção obrigatória do Ministério Público, à semelhança das ações coletivas que eu falei há pouco, à semelhança da ação civil pública, à semelhança da ação popular. Então há uma obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, ele objetiva uma isonomia e segurança jurídica e, claro, uma vez fixada a tese jurídica, ela passa a ser obrigatória, levando em conta que nós estamos diante da teoria de precedentes. Trata-se, então, de um processo repetitivo, gerando o que o STJ diz precedente obrigatório e o que, particularmente, eu gosto muito de expressar, gerando um padrão decisório obrigatório. Ótimo. 977 fala da legitimidade, juiz, partes, Ministério Público, Defensoria Pública. São legitimados para provocar o IRDR, que é um incidente, não tem natureza de ação, etc, etc. Tem como parâmetro obrigatório a fixação de uma tese jurídica regional e
pode ser apresentado pelo juiz e por todos os legitimados aí do 976, ok? Pois bem, vamos usar aqui o quadro de novo. Vou apagar isso aqui para a gente usar um outro desenho agora. Uma outra hipótese de interpretação para a gente assimilar melhor esse item agora, que chama-se suspensão dos processos. Suspensão nacional, suspensão regional. Vamos imaginar que eu tenha TJs, né? TJ, 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 TJ e, claro, os estados e o DF aí, você pode colocar como exemplo em casa quando estiver aprofundando. É possível que em cada TJ desse, o tema tenha surgido. O tema tenha surgido aí no âmbito dos órgãos que são vinculados a esse TJ. E, eventualmente, nesse TJ1, um legitimado do 976 requereu o IRDR. Peticionou, esse IRDR vai ser distribuído, haverá uma admissibilidade, quer dizer, muitos requerimentos de IRDR não foram aceitos, na nossa vida profissional isso é fácil perceber, mas existe então um momento de admissibilidade, onde o desembargador, no caso de justiça estadual ou distrital, ou no caso de uma das 5 regiões federais, um desembargador federal, primeiro momento ele vai analisar a admissibilidade. Existe realmente questão repetitiva? Existe matéria de direito repetitiva? Existe possibilidade de continuar havendo a instabilidade da jurisprudência? Tem de entender que estão presentes os requisitos. Primeiro momento, admissibilidade positiva. Admito o incidente. Bom, admitido o incidente, o 982 diz assim: suspende-se os processos pendentes, individuais e coletivos. Aliás, eu até chamo a atenção que pode suspender uma ação civil pública que tenha como móvel o mesmo objeto do IRDR. Se eu estivesse falando para vocês de RESP repetitivo ou de IRR repetitivo, os nossos tribunais superiores já têm entendimento e vêm ratificando esse entendimento de que a suspensão dos processos oriunda da fixação de um tema em RESP repetitivo e IRE também, essa suspensão não é obrigatória. Ele fez isso o STJ agora quando admitiu como tema repetitivo a interpretação da literalidade ou não do rol do artigo 1015 do CPC, do rol do agravo de instrumentos. Se você olhar a decisão do STJ, que interpretou se o rol do 1015 ele é taxativo ou exemplificativo, você vai ver que o STJ entendeu que o tema é repetitivo, mas ele disse, não vou suspender os processos pendentes. Quer dizer, essa suspensão, não só no STJ, mas também no STF, ela tende a não ser obrigatória, levando em conta que o prejuízo maior, a paralisação dos processos ou não. Tudo bem que paralisar processo não significa que não seja concedida uma tutela provisória. Eventualmente, num caso concreto que você esteja visualizando lá no primeiro grau, nada impede que o juiz conceda a tutela provisória e depois atenda a decisão do STJ ou a decisão do STF e sobreeste o andamento do processo. Uma coisa é sobrestar, outra coisa é conceder tutela provisória. O CPC deixa isso muito claro quando ele trata dos recursos especial / extraordinário repetitivos. Aqui, no 982, não há indicativo de que não é obrigatório. Pelo contrário, o 982 diz assim: admitido o incidente, o relator suspenderá os processos. Ou seja, todos os processos vinculados àquele TJ, horizontalmente e verticalmente, ficam suspensos. O parágrafo 2º, inclusive, ajuda nessa interpretação. Suspende tudo, mas não quer dizer que uma ação originária do primeiro grau esteja impedida de concessão de tutela provisória. É possível, o magistrado concede a tutela provisória, depois atende ao chamado e suspende o processo. Uma coisa é suspender, outra coisa é não admitir a tutela provisória. Não esqueça também que eu até coloquei aqui, dá uma prevalência, o sistema cria uma prevalência, dá uma prevalência ao IRDR do que às ações coletivas. Independente das críticas pessoais, o fato é que mesmo as ações coletivas que estejam tramitando com o mesmo objeto do IRDR estarão suspensas. Ok? Pois bem, mas vamos voltar aqui para o nosso desenho. Nós temos, no meu exemplo, 4 tribunais.
cada um com dezenas, centenas de processos tramitando, quer no próprio tribunal, quer no primeiro grau. Repito, há entendimento, até diria majoritário, de que só pode ter IRDR se o tema já estiver aqui no TJ, concordo com esse entendimento, não pode ter caráter preventivo. O tema já tem que estar no TJ. Se for preventivo é o IAC, não é o IRDR. Tem outra premissa, não pode haver IRDR se já tiver em relação ao tema, já tiver RESP e RE. Porque RESP e RE cria uma vinculação nacional e IRDR cria uma vinculação regional. Ou seja, eu posso ter, a título de exemplo, 4 vinculações aqui, se forem propostas e aceitas, 4 provocações, que se forem aceitas, 4 IRDRs. Se em cada tribunal desse tiver um IRDR, será possível 4 suspensões diferentes e 4 teses diferentes. Essa tese aqui pode fixar A, essa pode fixar B, essa pode fixar C e essa pode fixar D. É razoável isso? Não é. Mas é o caminho que o chamado IRDR local nos leva a compreender. Realmente, você vai diminuir centenas ou milhares de processos que estavam soltos aí no Brasil afora sobre esse tema, você vai diminuir para 27 IRDRs. 20 IRDRs. Se forem nos regionais federais, 5 IRDRs. Um IRDR em cada regional. Então há a possibilidade de ainda continuar tendo divergência. Mas a divergência que era disseminada no sistema antigo, ela vai ser mais centralizada de acordo com os tribunais que forem fixando as teses no IRDR. Agora tem uma solução. Solução essa que já foi aventada nos tribunais superiores. Vou já mostrar depois o IRDR nacional para vocês. Que é a chamada suspensão nacional. Que, a título de exemplo, voltando para cá, eu posso ter esse IRDR recepcionado, e o legitimado pode peticionar ao STJ, se a matéria for federal, ou ao STF, para fazer a chamada suspensão nacional. Suspensão nacional. Ou seja, essa suspensão nacional vai atingir tribunais que poderiam ter tido os seus próprios IRDRs e não teve. Agora, essa suspensão nacional ela é condicionada. Condicionada a futuro recurso ser interposto da decisão do IRDR. Se não for interposto futuro recurso, cai essa suspensão nacional. É a leitura que eu quero que vocês façam comigo do 982. Olha aqui, parágrafo 3º. Visando a garantia de segurança jurídica, qualquer legitimado do 977, 2 e 3 poderá requerer ao tribunal competente para o RE, ou RESP, que é STJ, STF, STJ, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que verse sobre a questão objeto do incidente. Quer dizer, ele pode requerer essa suspensão nacional. Eu gosto muito de falar em IRDR originário, que aí você pode ter vários IRDRs numa única matéria, num único tema, e o IRDR nacional, que pressupõe a suspensão nacional e posterior interposição de recurso extraordinário, é o parágrafo 5º, cessa a suspensão a que se refere no inciso 1, se não for interposto recurso especial contra a decisão do incidente. Suspende os processos todos, essa suspensão tem natureza acautelatória, suspende o processo, a tramitação de todos os IRDRs do Brasil afora, enquanto isso o TJ local fixa o IRDR e os outros tribunais aguardam o julgamento. Uma vez fixada a tese, para que possa ter julgamento de mérito nacional, é necessária a interposição do recurso cabível. Se não houver essa interposição, cessa a eficácia da suspensão nacional. A título de exemplo, o STJ, ele já proferiu algumas suspensões nacionais de IRDRs. Chama a atenção da suspensão número 7, que é oriunda lá do TRF da 4ª Região, que diz assim, ó, parte final, com fundamento no 982, parágrafo 2º do CPC e no 271-A do Regimento Interno do STJ, o STJ acolhe o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional. Inclusive, isso é uma outra discussão
Fica para uma leitura complementar. Inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão objeto do IRDR, número 50.24.326.28.2016.4.04.00000, Paraná, 4ª Região, Tribunal Regional da 4ª Região, Rio Grande do Sul. Ou seja, esse meu exemplo da suspensão nacional já vem sendo enfrentado pelo STJ, é uma realidade. Então nós que estamos estudando o IRDR, se nós estivermos falando de um IRDR regionalizado ou um IRDR vinculado ao Estado da Federação ou o DF, nós podemos pleitear a suspensão nacional, porque o tema é um tema nacional que envolva a pessoa de direito público federal ou que envolva uma multinacional. Então o tema, apesar de ser de um IRDR localizado, é um tema nacional. Então é possível você requerer a suspensão nacional. Então o STJ já tem, eu mencionei a 7, o STF já tem também. Em fevereiro de 2018, o STF proferiu uma decisão no SIRDR-01. Vocês sabem que tudo no STF é com sigla, né? Então aqui a sigla é SIRDR-01 STF, de 5 de fevereiro, inclusive essa notícia aqui saiu no portal do STF, determinando a suspensão no território nacional de todas as questões que envolvam o mérito, no caso concreto, dos processos sobre repartição de receita do imposto de renda. Então, o STF já proferiu suspensão nacional, essa aqui é a primeira, e o STJ já proferiu também suspensão nacional, ok? Só para não esquecer, só cabe RDR se a matéria já tiver indicação concreta de repetitividade, onde já existir a divergência interpretativa, já que ela visa apagar incêndio. Só cabe RDR se o tema não for nacionalizado ainda. Não cabe RDR se o tema já estiver em RE repetitivo, por exemplo. Não cabe RDR se o tema já estiver em RESP repetitivo. Só cabe se ainda não tiver nacionalizada a temática. Beleza? Então, primeira parte, o que é precedente? Segunda parte, o que é o IRDR? Como instrumento de fixação de tese jurídica no âmbito regional, num primeiro momento, com a suspensão regional e no segundo momento com a suspensão nacional. Ok? Para o CPC, processo repetitivo, diz o 928, e 927 e 928, né? Para que haja processo repetitivo, é necessário você estar diante de RESP repetitivo, que o tema fica abduzido, inclusive com amicus curiae, com intervenção de vários órgãos nessa fixação da tese do RESP repetitivo, o RE repetitivo e o IRDR. Mas vinculante, obrigatório, sujeitando inclusive a reclamação, sujeitando a rescisória, etc., está, além dos chamados processos repetitivos, também o incidente de assunção de competência, IAC ou IAC para outros. Uma coisa é certa, pessoal. IAC e IAC têm por objetivo algo muito parecido, que é a fixação de uma tese jurídica no âmbito colegiado com caráter obrigatório, diminuindo a divergência interpretativa e sujeitando àquele que está subordinado a esse tribunal a aplicação ou distinção ou superação. Quer dizer, você cria uma tese jurídica obrigatória. IRDR e IAC objetivam a mesma coisa. O IRDR tem como fundamento a repetitividade já existente. O IAC não. E aí, só para lembrar o que eu falei há pouco, se o IRDR é para apagar incêndio, ou seja, a instabilidade da jurisprudência já está ocorrendo, o IAC é para evitar incêndio. Como assim? Ele tem caráter preventivo. Ele tem caráter de incidente processual de deslocamento de competência em uma ação de competência originária de tribunal, por exemplo, mandado de segurança, contrato de autoridade que tem competência no tribunal, ou remessa necessária, ou recurso, como diz 947, desloca a competência de um órgão fracionário, de uma Câmara, de uma turma, para o órgão colegiado. Nada mais é do que um deslocamento de competência para julgamento deste tema, que seria fracionário para o órgão colegiado. Para quê?
para dar uma maior legitimidade no julgamento, para dar maior credibilidade, para dar maior diálogo no julgamento e, consequentemente, para dar um padrão decisório que vai surgir dali como um padrão decisório obrigatório. Essa que é a dica. Imagine que há a possibilidade de estourar esse tema em centenas, milhares de casos. Se começou a chegar o primeiro no tribunal, ou em remessa, ou em recurso, ou em ação originária, automaticamente esse tribunal pode avocar o tema, transportar o tema para julgamento colegiado. Então, no fundo, o RESP repetitivo, o RE repetitivo e o IRDR têm caráter repressivo, já que fixam teses para tentar diminuir o acervo da interpretação divergente. E o IAC tem caráter preventivo, ou seja, remete para o órgão colegiado com maior representatividade, com o objetivo de fixação de uma tese jurídica, e essa tese jurídica vai ser obrigatória para todos aqueles que estão vinculados ao tribunal. Beleza. Ora, a assunção de competência, portanto, ela tem como objetivo principal a mudança da competência. Então, uma vez fixada a tese pelo pleno do tribunal, por exemplo, do órgão especial, dependendo do tribunal, ela passa a ser uma tese jurídica obrigatória, um padrão decisório obrigatório, se não for acompanhada por aqueles juízes que estão julgando o caso concreto, vai estar sujeita à reclamação. Pode observar o 988, inciso 4, vai estar falando da reclamação quando desobedece, entre aspas, a decisão em IAC. Vai refletir na remessa necessária, vai refletir na improcedência liminar o 332, inciso 3, remessa necessária 496, parágrafo 4º, inciso 3, julgamento monocrático dos recursos, quer dizer, eu nem vou julgar de forma turmária, eu resolvo as causas que advêm dos reflexos do IAC monocraticamente, 932, inciso 4. Julgamento monocrático do conflito de competência, 955, parágrafo único, e por aí vai. Quer dizer, nós já temos uma realidade concreta de aplicação de IRDR. Eu, caminhando aqui, e de IAC também, caminhando aqui, eu separei, só vou mencionar para vocês, o que eu chamo de aplicação prática, para mostrar para vocês que nós já estamos visualizando esses institutos na prática. Separei um só tribunal e uma pesquisa rápida. Separei São Paulo. São Paulo já tem muito mais do que isso, mas aqui na minha folha tem 17 IRDRs em tramitação. Assuntos. Tema 1, cobrança, diferença. Tema 2, policial temporário, direitos remuneratórios. Tema 3, prestação de contas. Pula tema 10, GGE, extensão inativos. Tema 15, IRDR, precatório, compensação, procedimento administrativo. Todos esses IRDR já estão existindo no tribunal, por exemplo, de São Paulo. A partir do momento que esse tribunal de São Paulo julgar os méritos de cada IRDR, vai gerar um padrão decisório obrigatório. Ou seja, o que se quer com o IRDR é diminuir o acervo da divergência jurisprudencial. Por isso que eu falei logo lá no início que um dos pilares de sustentação do Código é o sistema de precedentes. Quer se crivar logo, quer se evitar logo a proliferação e a continuidade de divergência e com isso até mesmo criar um filtro de acesso ao Tribunal Superior. Quer dizer, a partir do momento que cria um padrão decisório e em primeiro grau é obrigado a seguir, se houver apelação, a apelação é julgada monocraticamente. Se houver agravo interno do 1021, aplica-se multa. Quer dizer, você cria um sistema de autoproteção da jurisprudência nacional. IAC também, nós já temos IACs aí, inclusive nos tribunais superiores, ok? E eu deixei aqui, como eu disse para a última parte da nossa conversa, alguns diálogos, né? Vocês sabem que nós estamos vivendo, desde a época do projeto do CPC, de uma mudança interpretativa. Nós nunca tivemos tanto debate sobre um código, tanta reunião acadêmica e profissional discutindo este código. Então nós temos vários enunciados aí que tratam de IRDR, tratam de IAC, tratam de processos repetitivos. Então, para você fazer uma leitura posterior, eu separei alguns enunciados aqui do Fórum Permanente de Processualistas Civis e do Conselho da Justiça Federal, CJF.
O enunciado 87, olha o que ele diz. A instauração do IRDR não pressupõe a existência de grande quantidade de processos visando a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra à isonomia e segurança jurídica. O que ele está interpretando? Eu não preciso já estar visualizando, no caso concreto, uma grande quantidade. Eu posso já existir a divergência, mas o objetivo principal do IRDR é a segurança jurídica, a isonomia. Eu iria acrescentar aqui a previsibilidade. Porque é um diálogo que aquele que vai ser atingido pelo IRDR deve ter. Então esse é o enunciado 87. Tem o 88, não existe limitação de matérias ao IRDR. Tem o 89, havendo apresentação de mais de um IRDR no mesmo tribunal, devem ser pensados e processados conjuntamente. O 90 é admissível mais de um IRDR. E outros tantos enunciados que são interessantes para a nossa complementação de aula. E do Conselho da Justiça Federal, 41. Nos processos sobreestados por força do regime repetitivo, um parêntese, qual é o regime repetitivo? Regime repetitivo é aquele oriundo de RESP repetitivo, RE repetitivo e RDR, isso está no 988, ou melhor, 928. 928 do CPC estabelece qual é o padrão decisório chamado de oriundo de processo repetitivo. Os 928 e 927 também. Vai dizer lá que são obrigatórios, digamos assim, devem ser seguidos os precedentes oriundos do IRDR, RESP repetitivo e RE repetitivo. Com detalhe, lembre o que eu falei também há pouco. O STJ e o STF já estabeleceram em decisões em RE repetitivo, em RESP repetitivo, que esse sobrestamento não é obrigatório. Que o sobrestamento deve ser analisado em cada tema que foi chamado como um tema repetitivo. Mencionei o caso do rol do agravo de instrumento, que há pouco tempo aí o STJ avocou o tema como um tema repetitivo, vai fixar a tese jurídica de interpretação do rol do 1015, se ele é exemplificativo ou ele é exaustivo, mas não sobrestou os processos, ou seja, ainda estão tramitando aí os nossos casos concretos de interpretação do 1015, porque não houve o sobrestamento. Então o que ele está dizendo aqui no enunciado 41, para a gente caminhar para o final? Nos processos sobrestados, por força do regime repetitivo, é possível a apreciação e efetivação de tutela provisória de urgência, cuja competência será do órgão jurisdicional onde estiverem os autos. Eu já mencionei isso, uma coisa é sobrestar. Outra coisa é impedir a tutela provisória. A tutela provisória pode, deve ser concedida e o requerimento é formulado perante o juízo ou tribunal que estiver competente para julgar a causa, né? Lá você vai discutir a tese e aqui você vai julgar a causa. Enunciado 41. 59. Não é exigível a identidade absoluta dos casos para aplicação de um precedente, aqui é a discussão da proximidade da matéria de direito discutida. E o 65, a desistência do recurso pela parte não impede a análise da questão objeto da assunção de competência. Quer dizer, traz para a assunção de competência o mesmo regramento que você tem para o RESP repetitivo e para o RE repetitivo. Ou seja, o tema deixa de ser um tema subjetivo para ser um tema objetivo, cuja fixação do resultado vai gerar um padrão decisório, cuja nomenclatura vai estar pautada no 927, levando em conta a sua obrigatoriedade. Ok, meus queridos? Estamos caminhando ao final e quero mais uma vez agradecer ao convite da nossa Escola Nacional, do Conselho Federal da OAB. Espero ter alcançado o objetivo desse nosso encontro, precedentes IRDR e IAC. Fico à disposição de vocês no Instagram, no @professor Henrique Mouta. Nós encontraremos aqui em outras aulas, já temos outras aulas gravadas também aqui nesse curso de atualização continuada, estabelecida e proporcionada pela nossa Escola Nacional de Advocacia. Muito obrigado, tudo de bom e até uma próxima oportunidade.